comigo no livro de Gênesis, no capítulo 50. Gênesis 50. Amém? Gênesis capítulo 50. Amém? Gênesis capítulo 50. A gente vai ler o verso 14 em diante. Amém? Gênesis capítulo 50, verso 14. A Bíblia nos diz assim, irmãos: depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos os que a haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, o nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoa os seus irmãos pelo grande mal que eles lhes fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com crueldade. Por isso nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe o nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer um mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Amém? Feche seus olhos, irmãos. Em nome de Jesus. Pai, que a Tua palavra agora penetre o nosso coração, ó Deus, nos dê um entendimento. Nós precisamos aqui neste lugar, Senhor, porque cremos que a Tua palavra é viva e que o Senhor fala conosco através dela, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos. Amém. Amém, irmãos? Vocês estão me escutando bem? Graças a Deus, então. Irmãos, eu tenho dito aqui nos últimos tempos, principalmente nos cultos de quinta, onde a gente foca os nossos assuntos num ensino um pouco mais lento. Eu sempre tenho dito aqui para vocês nos últimos dias, irmãos, que Deus ele nos dá pequenos resumos em pequenas doses das Escrituras, né, em pequenos trechos ou textos como este, né, Ele nos dá pequenos resumos, né, da história da redenção como um todo, né, de como Ele promoveu salvação, né, de como o próprio Deus veio ao nosso encontro para nos salvar, daquilo que Ele fez em Cristo e daquilo que Ele ainda vai fazer quando voltar ao nosso encontro. Eu tenho dito isso muito mesmo aqui para vocês, irmãos. Deus, ao decorrer das suas escrituras, da palavra de Deus, irmãos, nos trechos, nos pequenos textos, em praticamente todo lugar você encontra, irmãos, pequenas doses daquilo que Ele fez, daquilo que Ele vai fazer no futuro. Amém? Eu acho que isso tem ficado bem claro aqui nos últimos dias, irmãos, quando a gente pega textos das Escrituras que parecem estar apenas relatando uma história, como é este texto aqui, mas quando você consegue olhar para além do texto, você vê que Deus está querendo dizer ou entregar algo além de apenas contar uma narrativa através do livro. Amém? Então, irmãos, muitas narrativas históricas, como essa que nós acabamos de ler da vida de José, o final da narrativa de Gênesis, o final da vida de José, da vida de Jacó, dos seus irmãos indo para o Egito, amém? Antes de começar o livro de Êxodo, você vê aqui, irmãos, como neste texto, se você olha para além dele, irmãos, né, muitas narrativas históricas nos fazem enxergar além do texto, irmãos. Nós conseguimos ver que não está apenas sendo relatada uma história, mas quando você olha para o panorama geral da coisa,
né? Quando você olha com outra perspectiva, você vê que Deus está nos mostrando algo mais amplo, irmãos. Algo não só a respeito da vida de José. É claro, você lê o texto, nós vamos fazer isso agora. Você tira ensinamentos práticos do texto. Mas por trás do texto, por trás da narrativa, por trás desses acontecimentos da vida de homens e mulheres que passaram por essa terra, Deus está querendo nos mostrar algo além. Ele quer nos fazer transcender o texto. Amém, irmãos? Por exemplo, eu já preguei aqui Gênesis 3, quando Deus está proferindo as maldições ao homem, à mulher e à serpente. Quando ele se dirige à serpente, ele diz à serpente que do filho da mulher que nasceria, né? O filho da mulher, a semente da mulher, pisaria a cabeça do diabo, pisaria a cabeça da serpente. Ali você está vendo o primeiro anúncio das boas novas. Deus está dizendo à serpente que um dia aquele que descenderia de uma mulher pisaria de uma vez por todas a cabeça do diabo e eliminaria de uma vez por todas a condenação por causa do pecado. Você lê, por exemplo, Gênesis no capítulo 6, onde Deus começa a contar a vida de um homem chamado Noé. E já desde Gênesis 6, irmãos, antes do relato da arca, Deus ele faz uma introdução dizendo do porquê ele puniria os homens daquela época e continua punindo homens e mulheres que o desobedecem. E por isso ele manda então Noé construir uma arca para que se salvasse, porque os homens estavam entristecendo o seu coração, se voltaram contra o Criador em rebeldia, em abominação, e Deus diz: não tem como mais mantê-los dessa forma, eu vou puni-los. Você lê, irmãos, também toda a narrativa lá de Êxodo, né, de Deus indo ao encontro do seu povo no Egito, irmãos, né, para libertá-los, para tirá-los do cativeiro, para os fazerem livres, irmãos, e não só apenas livres, mas herdeiros de uma promessa que ele já tinha feito a Abraão, lá em Gênesis, quando chama no capítulo 12, né, Deus está nos mostrando algo além, porque um dia Jesus Cristo também nos tirou do Egito, irmãos, do império das trevas, e nos deu a mão para que nós possamos ser livres por causa daquilo que ele fez por nós. Amém? E hoje nós somos herdeiros juntamente com Cristo daquilo que Deus tem. Amém, irmãos? São coisas além do texto. Você lê a história do próprio Abraão, irmãos, e você sabe que ele era um homem que não podia ter filhos. Sara era estéril. Então já na velhice, irmãos, depois de muito desejar um filho, o filho que Deus tinha prometido a ele, Deus dá Isaac a Abraão. Mas em um determinado dia, quando Isaac já era moço, Deus o pede em um sacrifício, dizendo: Abraão, me dê o seu único filho, vá até ao monte e sacrifique-o. Né? Você lê o texto ali, tem relatos importantes, é uma narrativa, irmãos, mas quando chega no monte, você vê Deus dizendo: Abraão, não mate o seu filho, eu vou prover o cordeiro. Amém? Não era apenas um cordeiro para o sacrifício literal de Abraão naquele momento. Deus estava anunciando a Abraão aquilo que ele um dia faria. Abraão, um dia eu vou entregar o meu próprio filho, você não precisa sacrificar o seu. Então você lê a narrativa, irmãos, e o texto te leva dessa forma, mas quando você olha para além do texto, você percebe que tem algo a mais. O panorama é maior, porque Deus está nos dando doses a respeito da história da redenção. No texto que lemos, irmãos, aqui a gente vê a ação, o poder do perdão de Deus. Amém? O perdão de Deus para proporcionar reconciliação aos homens, irmãos. Amém? Para desfazer inimizades. Você vê uma história aqui de José com seus irmãos. Amém? Quem conhece a história de José aqui, irmãos? Amém? Você sabe resumidamente o que aconteceu? Eu vou contar um pouco disso agora. Mas Deus está nos ensinando, irmãos, a perdoar, porque nós somos perdoados um dia. Amém? Então eu quero fazer uma introdução a respeito de José. José, irmãos, quem era José? José era um dos filhos de Jacó, ou Israel. Amém? José, irmãos, o sonhador, ele foi vendido por seus irmãos. Seus irmãos fizeram uma armadilha contra ele por inveja. Eles tinham inveja de José. Os seus muitos irmãos, os sonhos que José tinha, irmãos. Amém? A Bíblia diz que José sonhava muito, mas não eram sonhos pessoais, não eram de projetos pessoais, não eram de promoção pessoal. Deus revelava sonhos a José, irmãos, a respeito daquilo que ele ainda faria um dia. Nós vamos entender isso. E os seus irmãos ficavam com inveja, ficavam com ódio. Até que um dia, irmãos, eles armaram uma armadilha para que José fosse vendido como escravo. Eles disseram ao seu pai Jacó que José na verdade tinha sido devorado por uma fera.
levaram a sua túnica cheia de sangue, né? Mas na verdade eles venderam José para uma caravana, irmãos, de um pessoal que estava indo em direção ao Egito. Venderam José e José foi parar no Egito. Amém? O que acontece, irmãos? Nós sabemos então que José ele foi vendido como escravo. A Bíblia diz que ele foi comprado por um homem chamado Potifar. Potifar o colocou dentro da sua casa. E quando percebeu, irmãos, a Bíblia deixa muito claro, a Bíblia diz assim, ó, que Deus era com José e o fazia prosperar. Potifar percebeu que José tinha algo diferente e deu-lhe então umas incumbências dentro do seu lar. Colocou José como um mordomo dentro da sua casa. Ele era um homem muito rico, de muitas posses, muito importante no Egito. E a Bíblia diz que José recebeu responsabilidades de Potifar. E tanto que a Bíblia deixa bem claro que José, dentro da casa de Potifar, ele cuidava de todas as coisas. Ele mesmo diz: Potifar não me privou de nada, apenas da sua mulher. Só que a mulher de Potifar, um pouco meio louca, ela, me fugiu a palavra agora, irmãos, ela queria ter relações com José. Ela o importunava com isso. José era um moço de aparência bonita, né? E ela investia contra José, né? Tentava instigá-lo a levá-lo para o seu quarto, enfim. Só que José sempre fugia, sempre corria. E ele dizia: não, eu não posso cometer isso, eu não posso desobedecer Potifar, e eu não posso fazer tamanha atrocidade contra o meu Deus. Só que em determinado dia, irmãos, essa mulher, ela agarrou ele de tal forma, tentando levá-lo para o seu quarto, e José se desvencilha e deixa sua túnica para trás. E ele sai correndo, e ela fica com a roupa de José, ela começa a gritar, ela faz um escândalo, diz que foi abusada por José. Então, acusado injustamente, ele vai preso. Você sabe então que ele vai para a prisão, irmãos? Mas a Bíblia repete: Deus era com ele e o fazia prosperar. Ele chega na prisão, irmãos, e porque ele tinha algo diferente, a Bíblia diz que ele se tornou uma espécie de chefe lá dentro da prisão. Ele recebeu umas incumbências lá dentro também, e as pessoas o procuravam quando tinha problemas. Chegou lá na prisão 2 homens, irmãos, um padeiro e um copeiro de Faraó. Eles tinham feito algo errado lá, Faraó mandou os prender. Eu estou resumindo, né, irmãos? Passando por cima. Não dá para pregar a Bíblia toda numa noite, né? E eles foram parar nessa prisão e tal. E eles cada um deles teve um sonho, irmãos. O padeiro sonhou uma coisa, o copeiro sonhou outra. E eles estavam ali inquietos com aquilo, contaram o sonho a José. E a Bíblia diz que José revelou o sonho, ele trouxe a interpretação do sonho para os dois. E o destino do padeiro não foi algo muito legal, ele morreu 3 dias depois. Mas o copeiro, José disse ao copeiro: você será restituído ao seu cargo, Faraó vai te trazer de volta para perto. Quando você chegar lá, lembre-se de mim. O copeiro voltou, aconteceu tudo que José tinha dito. Estava diante de Faraó servindo, mas a Bíblia diz que ele se esqueceu de José. José ficou aproximadamente 2 anos preso, até que um dia Faraó teve um sonho, 2 sonhos na verdade, que basicamente significavam a mesma coisa. E ele estava inquieto também, ele chamou todos os seus mestres, né, os adivinhos do povo do Egito, e ninguém conseguia lhe ajudar, ninguém trazia uma interpretação para o sonho. Até que o copeiro se lembrou e falou a Faraó: eu estava lá na prisão, aconteceu isso, aquilo, aquele outro, e o menino José me ajudou. Tudo que ele disse a mim naquele sonho se concretizou. Então o Faraó mandou chamá-lo, né? Ele se arruma, sai da prisão, faz a barba, coloca a roupa limpa, corta o cabelo, se apresenta a Faraó, né? E Faraó conta os sonhos. E você sabe que o sonho de Faraó dizia a respeito de 2 períodos sobre a face da terra naquela época. Períodos de vacas magras, 7 anos, e 7 anos de vacas gordas, né? Primeiro as vacas gordas e depois as vacas magras. Em que o sonho tinha um significado muito simples. José disse a Faraó: Faraó, vai vir um tempo de muita abundância, de muita prosperidade, de muito alimento, de muita colheita. Você precisa juntar alimentos, porque virão então 7 anos terríveis sobre a face da terra. Se você se organizar, se você colocar alguém para te ajudar, se você colocar alguém como responsável para cuidar da colheita, você passará os 7 anos de dificuldade tendo a sua provisão. Como quem diz: coloca eu, né? Coloca eu. Então a Bíblia diz que Faraó, irmãos, olha para José e disse: não, então você vai ser esse homem.
e colocou José como governador do Egito. Amém? Então José se torna a segunda pessoa mais importante do Egito, irmãos. Tudo que ele mandava, tudo que ele fazia no Egito, o que ele falava era lei. Amém? Apenas abaixo de Faraó. Ele não se tornou apenas o homem mais importante do Egito, irmãos, como provavelmente o homem mais importante daquela época, porque Faraó só aproveitava das suas regalias, né? Tinha sido colocado lá porque ele era herdeiro, porque ele era filho, né? Foi indo, seguindo a linhagem. José não. Ele foi colocado num cargo, numa posição, no momento de maior dificuldade que o mundo passaria, no momento de muita fome. Só o Egito tinha comida para dar e vender. Está entendendo isso, irmãos? Ou seja, por causa dos anos de vacas magras, né, dos anos de dificuldade, de seca, de falta de alimento, por causa da crise, irmãos, do mundo daquela época, os seus irmãos, lembram dos irmãos de José? Amém? Os filhos de Jacó, os filhos de Israel, na verdade, né? O que acontece, irmãos? Eles foram enviados pelo seu pai, Jacó, ao Egito. Ele ficou sabendo que lá no Egito tinha fartura, tinha abundância de comida, então ele mandou os seus irmãos, vão lá e comprem alimentos, levem dinheiro e comprem. Só que eles nem imaginavam, irmãos, que se reencontrariam com o seu irmão mais novo, José, que já neste momento agora já não era o mais novo, irmãos, porque já tinha nascido um outro filho a Jacó, chamado Benjamim, que José não conhecia, né? Então eles foram, irmãos, se dirigiram ao Egito sem nem saber que o único que poderia ajudá-los naquele momento, não só a eles, mas ao seu pai, a toda a sua casa, era aqueles que eles tinham destratado. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, que José os trata como? Imagina, irmãos, você foi levado em cativeiro, como escravo, tirado da casa do seu pai, em que você era o filho mais novo, o mais mimado, né? Foi tirado da casa do pai, foi vendido, passou pela prisão, foi acusado injustamente, foi esquecido. Agora ele está no posto mais importante da época, irmãos. Ao invés de retribuir com maldade aquilo que os seus irmãos fizeram, irmãos, José os trata com bondade. É claro, ele testa um pouco eles, você pode ler depois no texto, né? Você lê com calma, não dá para pregar a Bíblia toda em uma noite, até porque eu quero focar mais nos irmãos depois, então só estou passando por cima. Amém, irmãos? Mas ele manda então buscar seu pai, toda a sua família, lá onde eles estavam, em Canaã, amém? E trazê-los para a terra do Egito, irmãos, para que eles pudessem também usufruir daquilo que José já estava usufruindo, amém? Da prosperidade, da bênção daquele local, da posição de destaque que Deus o havia colocado, irmãos, amém? Depois de todos aqueles anos. Mas, agora chegamos no texto que nós lemos. A Bíblia diz, irmãos, nós começamos no verso 14 ali, ela diz que anos depois que eles se reencontraram, José se revelou a eles, José manda os seus irmãos buscarem o seu pai, a sua família, eles vêm morar no Egito, eles moram numa terra próxima a José, eles estão estabelecidos, né, vivendo aquela bênção, né, tendo seu filho com uma posição de destaque por muitos anos, mas, depois de todo esse tempo, irmãos, a Bíblia diz que Jacó ele morre, amém? Jacó ele morre no Egito. Então começa o texto que nós lemos, irmãos. E o que acontece, irmãos? Jacó, Israel, ele era o único elo, irmãos, ou o elo mais forte que ligava os outros irmãos a José. Ele era a ponte. O pai Jacó, amém? Ele era o elo entre eles. A Bíblia diz, irmãos, que quando eles se encontraram, José chorou amargamente ali, se emocionou, testou eles, amém? Não houve um momento de reconciliação. José apenas os tratou bem e mandou trazer o pai e o irmão mais novo que ele queria vê-lo. A Bíblia diz que eles foram buscar, irmãos, a família de José lá em Canaã. Mais de 70 famílias peregrinando para o Egito. Tamanha abundância de pessoas e abundância do local onde eles estavam agora. Amém? Mas, agora com a morte do pai, irmãos, houve um receio de que a reconciliação dos anos anteriores tivesse sido motivada, irmãos, apenas pela emoção do reencontro, né? Apenas pela emoção de reencontrar o pai, de reencontrar Benjamim, encontrar pela primeira vez, ficar sabendo que Benjamim agora existia um filho mais novo que ele, né? E agora com Jacó morto, irmãos, o medo dos irmãos era que José usasse o seu poder, né? A sua influência no Egito,
para destratá-los, para vingá-los, né? Para se vingar deles, na verdade. Como a gente leu no verso 15, leia comigo, irmãos. Uma vez que seu pai estava morto, porém os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Esse era o medo deles, irmãos, né? Agora o pai morreu, o elo entre nós, aquilo que apaziguava a situação se foi. O que será de nós? Será que José vai descontar agora que ele tem um cargo, que ele tem uma posição? Será que ele vai pagar o mal com o mal? E aqui nós vemos algo, irmãos. Primeira coisa, repita assim comigo: o pecado envergonha. Eles estão enxavidos aqui, irmãos. Os irmãos de José, diante dessa situação toda, em que eles perderam aquilo que apaziguava a situação, né? Em que eles perderam o elo, né? Eles perderam seu pai. Eles se sentiram envergonhados, irmãos, agora, né? Antes José olhava para o seu pai, né? Era uma figura muito importante, mas agora já não tinha mais o pai. Agora ele tinha que tratar mais abertamente com os seus irmãos. Talvez o relacionamento que eles tiveram a partir do momento que eles chegaram no Egito, irmãos, foi um relacionamento velado, né? Vamos esquecer apenas o que aconteceu. Da parte de José estava tudo bem, irmãos, mas os irmãos estavam como se estivessem pisando em ovos com José, né? Envergonhados. E a pergunta deles aqui, irmãos, é bem simples: o que será a partir de agora? Como nós vamos nos portar diante daquele que nós fizemos tanto mal? Nós o vendemos como escravo, nós mentimos ao nosso pai. Sabe, irmãos, o pecado ele faz com que o pecador, irmãos, procure se esconder de vergonha. Você sabe que aconteceu isso no Jardim do Éden. Eles tentaram se esconder por causa da vergonha, por causa da nudez, irmãos, com folhas de figueira. E aparentemente, irmãos, pelo que o texto nos mostra, a reconciliação com José do ponto de vista dos irmãos, irmãos, foi apenas uma folha de figueira. Foi apenas algo paliativo, foi apenas algo passageiro. Estava atrelado ao principal elo que eles tinham, irmãos, que era o pai. Não era algo bem resolvido, não foi algo tratado. Da parte de José, irmãos, José os havia perdoado. Mas eles não tinham, irmãos, primeiramente, eles não tinham entendido o perdão como uma via de mão dupla. E nós precisamos entender isso. É o que o texto nos ensina. O perdão, irmãos, é uma via de mão dupla. Por quê? Porque ele é capaz de curar, irmãos, não só quem sofreu com o mal, mas ele é capaz de curar aquele que praticou o mal. Eles não tinham entendido isso. José tinha sofrido o problema, José tinha sofrido a dificuldade e tinha os perdoado, tinha os tratado com bondade, mesmo que talvez não verbalizasse isso, mas ele os tratou bem. Os irmãos de José não tinham entendido isso. Eles ainda estavam carregando aquela coisa, aquela culpa, aquela vergonha. E eles dizem isso, irmãos, no capítulo 42, abra lá comigo, rapidinho. No capítulo 42, no verso 21. Aqui nós percebemos que não era algo bem resolvido, irmãos, porque preste atenção aqui antes de eu ler. Antes, quando eles chegam no Egito, irmãos, eles não sabem que era José. A Bíblia diz que só depois José se revelou a eles. E José tentou brincar um pouco ali com a situação para ver o que acontecia, para saber informações do seu pai antes de se revelar. Daí eles falaram que ele tinha um irmão mais novo, e José ficou: meu Deus, eu tenho um irmão mais novo. Então, antes de se revelar, José pede ali para que eles vão à casa do seu pai de novo e tragam Benjamim para que ele possa vê-lo. Mas os irmãos não sabiam quem era José. José não tinha se revelado. E olha o que eles conversam entre si, irmãos. No verso 21 diz assim: conversando entre si disseram: é evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José no tempo atrás. Vimos sua angústia quando ele implorou por sua vida, mas nós o ignoramos. Por isso estamos nessa situação difícil. Rúben disse, Rúben é um dos irmãos: não lhes falei que não pecassem contra o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora nós temos que prestar contas pelo sangue dele. Ou seja, eles estão diante de José, irmãos, sem saber que era José, estão conversando entre si, e José os escutava. Eles não sabiam, eles estavam falando na sua língua, sem saber que José os entendia, porque era seu irmão.
Então eles já estavam carregando aquela vergonha, irmãos, aquela culpa, aquilo que não tinha sido resolvido ainda, porque eles tinham mentido para o seu pai, feito mal ao seu irmão, e agora estavam diante de uma situação difícil, diante de um problema, e eles dizem: é por causa daquilo que fizemos a José. Tanto que, irmãos, volte lá para o verso 50. Para o capítulo 50, desculpa, o verso 15. Leia de novo comigo, ele diz assim, ó: uma vez que seu pai estava morto, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e vingará todo o mal que lhe fizemos. Outra coisa que o pecado provoca, irmãos: medo. Não somente vergonha, mas medo. Sabe, irmãos, é necessário que o pecador entenda o perdão e não apenas o receba. É necessário entender o perdão e não apenas receber. Quando o pecador não entende o perdão, irmãos, o medo da retaliação, o medo da vingança, que era algo que os irmãos estavam passando aqui. Eles estavam com medo de que José usasse a situação para se vingar, visto que o pai deles não estava mais entre eles, irmãos. Então, quando o pecador ele não entende o perdão também, irmãos, ele vai viver com medo da retaliação, de vingança. É algo que vai persistir no coração. Passou muitos anos, irmãos, desde o encontro, e eles estão com este medo ainda. Sabe, irmãos, Deus quer que nós, aqueles que o afrontaram, Ele quer que nós tenhamos consciência, irmãos, do perdão que nós recebemos, de que foi um perdão completo. Deus ele não está querendo se vingar de nós. É algo que os irmãos de José estavam vivendo, irmãos. Eles não tinham entendido o perdão que José lhes dispôs. E depois de toda essa situação, irmãos, ainda tinham medo de retaliação. Ainda tinham medo que José retribuísse o mal, irmãos. Sabe, irmãos, nós com relação a Deus, nós não estamos mais numa guerra fria. Sabe o que foi a guerra fria, irmãos? É um dizendo para o outro que vai atacar o outro. E nunca atacam. Nós estamos vivendo dessa forma. Nós não estamos em uma guerra fria com Deus, irmãos. A paz que nós temos com Deus não é velada. Ela não é paliativa, irmãos. Não é circunstancial. Deus tem em nós, irmãos, Ele proporcionou a nós paz de uma vez por todas. O bem que o Senhor Deus nos fez, irmãos, não está atrelado a condições terrenas. Porque o elo de ligação entre nós e Deus, irmãos, é Jesus Cristo. Que diferente de Jacó, irmãos, nessa situação aqui, Jesus está vivo, Ele está presente em nós. Deus não vai resolver de uma hora para outra, irmãos, nos retalhar por conta do pecado. Porque nós estamos em paz. Cristo é o elo que nos liga com Deus, irmãos. Jesus Cristo está presente em nós. Sabe, irmãos, Deus não nos vê mais a partir do mal que nós fizemos, mas Ele nos vê a partir de Cristo. Foi isso que os irmãos de José não entenderam. O bem que José tinha lhes feito, irmãos, não retribuindo o mal, eles não entenderam, irmãos, como algo que era capaz de curá-los também. Eles estavam vivendo com medo. Leia o verso 16 comigo agora, irmãos. O texto nos mostra algo muito interessante também. Verso 16 diz assim: por isso enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoa os seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com crueldade. Por isso, nós, servos de seu pai, suplicamos que você perdoe o nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Envergonhados, irmãos, com medo da vingança, os irmãos de José, então, eles apelam a um mediador. Que no caso aqui, um mediador que já morreu, né, irmãos? Jacó. Jacó era a única ponte entre eles, era o único elo entre eles. Então eles apelam ao pai que recém tinha morrido. Nos trate com bondade por causa do nosso pai. Por que Deus nos trata com bondade? Por causa do nosso mediador, Jesus Cristo. Está entendendo? Deus está nos mostrando coisas que Ele já fez por nós, irmãos.
Qual foi a mensagem de Jacó, irmãos? Então aqui o mediador deles. Jacó diz aos irmãos, né? Falem com José desta forma, né? Então ele envia uma mensagem a José: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Não foi o que Jesus disse na cruz, irmãos? José está intercedendo pelos seus filhos, né? Por todo o mal que fizeram a José, ele está dizendo: José, perdoa-os. Perdoa porque eles fizeram mal contra você, mas perdoa-os. Trate-os com bondade. Não lhes trate mal a partir de agora que eu morri. Foi o que Jesus nos disse na cruz, irmãos. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quando eles se reencontraram anos antes, irmãos, José ele se revelou a eles dizendo ser quem ele era. A Bíblia diz que ele chorou, irmãos. Ele pediu que buscassem o pai, né? Já velho, pediu que buscassem Benjamim. Naquele momento, irmãos, José engoliu o orgulho, né? Engoliu o egoísmo e os perdoou de uma vez por todas ali, irmãos. Os tratou com bondade. Para José aqui, irmãos, aparentemente estava resolvida a situação, né? Está tudo certo. Eu esqueci aquilo. Ele mesmo diz: Deus me trouxe até aqui para fazer o bem. Deus me enviou à frente. José tinha um entendimento que foi Deus que proporcionou todos aqueles reveses na vida dele, o colocou na posição que ele estava para que ele pudesse trazer a sua família para perto. A promessa de Abraão estava se cumprindo. José era apenas mais uma ferramenta. Ele entendeu aquilo, irmãos, e tinha resolvido aquela situação. Mas aparentemente aqui, irmãos, os irmãos não tiveram a oportunidade de confessar, né? Eles se reencontraram, irmãos, no calor do momento, no calor das emoções. Os irmãos não puderam pedir perdão. Eles não puderam confessar, irmãos. E talvez com o passar dos anos eles mantiveram um relacionamento, irmãos, com José normalmente, de comunhão, de relação, de intimidade, mas eles nunca falaram sobre o assunto. Está entendendo? José tinha se resolvido, os irmãos ainda não. Amém? Eles nunca verbalizaram, irmãos, uma confissão. José nos perdoa. Para José estava tudo bem, irmãos, mas para os seus irmãos a culpa estava corroendo por dentro. Sabe, irmãos, Tiago ele nos diz algo importante a respeito do perdão. No capítulo 5, verso 16, não precisa abrir, mas ele diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para que vocês sejam curados. Lembra que eu falei agora há pouco, irmãos, que o perdão é uma via de mão dupla. Ele é capaz de curar a pessoa que sofreu com o mal, mas ele também é capaz de curar aquele que praticou o mal. Eles não tinham entendido isso. Eles estavam vivendo corroídos por dentro. Quando não se confessa o pecado, irmãos, quando não se pede perdão, você fomenta uma culpa dentro de si, como fermento. E Satanás ele se aproveita disso. Você vai fomentando a culpa, você vai fazendo ela crescer por dentro, e Satanás se aproveita do medo e da vergonha. Sabe, irmãos, Romanos nos ensina, irmãos, lá no capítulo 8, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, pense comigo, se não há acusação, irmãos, não pode haver culpa. Está entendendo? Se não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o crente não pode viver culpado. Está entendendo? O crente que preserva culpas dentro de si, irmãos, não entendeu que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os irmãos de José estavam vivendo dessa forma. Eles estavam tocando a vida, irmãos, enquanto o remorso crescia em seus corações. Eles sabiam: nós fizemos muito mal ao nosso irmão, nós estamos com remorso, nós estamos com pena, mas nós sabemos que nada disso é arrependimento. Remorso não é arrependimento, pena não é arrependimento, culpa não é arrependimento. Eles estavam fomentando sentimentos no coração que em nada tinham a ver com o arrependimento sincero. E o arrependimento sincero, irmãos, ele leva à confissão. E a confissão provoca o perdão. E o perdão cura. Eles não passaram por esses estágios. E o sentimento os corroía por dentro. Sabe, irmãos,
Deus ele não nos chamou, irmãos, para viver e nem para oferecer um perdão incompleto. Amém? Ele não nos ofereceu um perdão incompleto, Ele nos ofereceu um perdão completo. Desta mesma forma, irmãos, nós não podemos oferecer algo incompleto aos outros. Sabe o que Deus nos proporcionou, irmãos? Um perdão que transforma, um perdão que limpa, um perdão que tira o fardo, um perdão que remove a amargura, irmãos, e a sede de vingança. Sabe, irmãos, você pode olhar para o seu coração. Talvez, irmãos, tenha coisas na sua vida, na sua história, que você ignorou tanto, que hoje você nem lembra, mas que ainda fomentam no seu coração amargura, tristeza, medo, angústia, culpa, coisas que Deus não quer que você sinta. Ele quer que você sinta perdão. Repare, irmãos, repare na reação ali do verso 17, na reação de José, irmãos, em que ele diz, leia comigo, perdi o texto, misericórdia. Verso 17, a reação de José, irmãos, ele, lá no final do texto diz assim: quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Ou seja, irmãos, José não sabia daquilo. José não sabia que os seus irmãos preservavam aqueles sentimentos. Não sabia que depois de tantos anos, já vivendo com ele em bondade, vivendo da misericórdia que José tinha estendido, do perdão, da compaixão, José não sabia, irmãos, que eles ainda preservavam aqueles sentimentos no coração. Então, tanto que a Bíblia diz aqui que ele começa a chorar, irmãos, com as atitudes dos irmãos. Porque eles ainda temiam, eles ainda estavam envoltos de vergonha, eles ainda estavam com medo, ainda preservavam no coração mágoa, angústia, irmãos, gerado pela falta de arrependimento sincero. Aqui eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. A nossa relação com Deus, irmãos, a sua relação com Deus, você não precisa mais ter medo. Amém? Amém, irmãos? Com relação à sua vida com Deus, você não precisa mais ter medo. Se você se arrependeu de forma sincera, irmãos, se você está vivendo em novidade de vida, em mudança, você não precisa mais ter medo. Como nós lemos, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê, irmãos? Porque um dia Deus decidiu jogar a ira e a condenação, a retaliação, a vingança em cima de quem? Em cima do elo entre nós e Deus, Jesus Cristo. Amém? Tudo isso foi colocado sobre Jesus, irmãos. E se nós estamos em Cristo, não precisamos temer, não precisamos ter medo. Amém? Você não precisa ter medo de Deus, irmãos. A Deus nós devemos temor, obediência e amor. Amém? Agora eu quero chegar no ponto, eu já estou encerrando. Mas, e se você estivesse no lugar de José, irmãos, o que você faria? Você não precisa perdoar Deus, né? É Ele quem te perdoa. Então o perdão que você usa, você não usa na vertical. Não tem por que você perdoar Deus, Ele nunca fez nada para você. Mas Ele te deu um perdão que transforma para que você use na horizontal. E aqui eu te faço uma pergunta, irmãos. Não precisa responder, é óbvio. Mas o que você faria se estivesse no lugar de José? Quem sabe, irmãos, você está muito feliz no seu coração pelo perdão que você recebeu de Deus, né? Seu coração fica alegre em saber que Deus te perdoou. Mas, mesmo sabendo disso, ainda em seu coração, você fomenta vingança contra os outros. O que você faria se estivesse no lugar de José, irmãos? Será que você ainda não vive esperando a oportunidade de retalhar? De pagar o mal com o mal? Será que você ainda não se aproveita, irmãos, de pequenas situações da sua vida para despejar sobre quem te feriu todo o rancor e maldade que você sofreu um dia? O que você faria no lugar de José, irmãos? Você sabe que ele foi retirado da casa dos seus pais, né, irmãos, ainda jovem. Ele passou por muitas situações de injustiça, situações terríveis, né, de dificuldade. Até o dia, irmãos, que ele foi colocado por Deus no topo da história. Amém? Houve uma reviravolta muito grande na sua vida. Uma reviravolta tão grande, irmãos, ao ponto dos seus irmãos, aqueles que lhe fizeram mal, um dia precisarem dele para sobreviver.
Está entendendo isso? Precisaram de José para necessidades básicas da vida. O que você faria no lugar de José, irmãos? Será que não seria uma grande oportunidade de retalhar? De vingar? De se aproveitar da situação de fragilidade? Para descontar neles rancor, mágoa, amargura, tristeza, ódio. Usando aquela música, irmãos, da cantora aquela, Sabor de Mel. O que você faria, irmãos, com a plateia se você estivesse no palco? Porque a música diz, né? Quem te viu passando a prova e não te ajudou. Quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vão estar na plateia, você no palco. O que você faria, irmãos, se você estivesse no palco com uma plateia à sua frente? Uma plateia de irmãos que te fizeram mal, de pessoas que te fizeram mal, de pessoas que te magoaram, de pessoas que tramaram contra a sua vida. O que você faria no lugar de José? Eu não sei o que você faria, irmãos, eu não sei o que você já fez, né? Mas nós temos na vida de José um grande exemplo do que Deus espera de nós, irmãos. Leia o texto comigo. Verso 19, ele diz assim: José, porém, respondeu, irmãos, depois da reação, né, de choro. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, José os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Primeira coisa que José diz para eles, irmãos: vocês não precisam ter medo. Eu não sou Deus. Eu sou o governador do Egito, provavelmente a pessoa mais importante da minha época, mas eu não sou Deus. O que ele está dizendo com isso, irmãos? Eu não tenho a incumbência de vingar e nem castigar ninguém. Eu não tenho autoridade e nem poder para punir vocês. José está nos mostrando algo que nós precisamos reconhecer, irmãos. Nós não somos Deus. Deus poderia ter nos tratado, irmãos, com vingança, com ira, mas Ele decidiu nos amar. É algo que Ele espera de nós. Aliás, irmãos, Deus, sendo quem Ele é, sendo Deus, sendo o único e verdadeiro Deus, irmãos, Ele é o único, irmãos, que detém o poder e a premissa certa para vingar. Deus é o único que detém, irmãos, a premissa certa, o motivo certo, irmãos, para castigar, mas Ele não nos fez isso. Pelo contrário, Ele nos oferece perdão. Nós não somos Deus. Nas palavras de José aqui, irmãos, ele diz: Deus transformou o mal em bênção. Quem sou eu para fazer o contrário com vocês? Se Deus um dia me tirou da casa dos meus pais porque vocês tramaram algo contra mim, mas Ele me colocou, depois de tantos acontecimentos, neste lugar de honra em que estou um dia, José reconhece: eu não sou ninguém, mas eu estou aqui porque Deus está cumprindo com os seus propósitos. Ele diz: através da minha vida Deus vai salvar muitas pessoas. Se Ele é capaz de retribuir o mal com bênção, quem sou eu para fazer o contrário? Quem sou eu para fomentar vingança e ódio no meu coração? Quem sou eu para esperar as oportunidades da vida para achatar os outros? Para pisar na cabeça dos outros? No verso 21 ali, irmãos, ele diz algo muito importante, né? Ele fala ali, irmãos, leia comigo de novo, verso 21. Não tenham medo, eu continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-lo com bondade, irmãos. Você vê que o perdão de José aqui está carregado de amor, irmãos, de compaixão. E o amor de Deus, ele lança fora todo medo, irmãos. O amor dissipa a confusão, o amor traz consigo a tranquilidade, irmãos, do coração bondoso do nosso Deus. Ao tratá-los com bondade, José está mostrando a eles aquilo que Deus já tinha mostrado a ele. Um coração bondoso, de compaixão. Um coração que está disposto a perdoar e a fazer o bem, mesmo quando antes só tinha o mal. Sabe, irmãos, para encerrar,
Quero que você entenda uma coisa com essa mensagem. Você pode sim, irmãos, através de uma capacidade que o próprio Deus te dá, de usar o coração que Deus te deu, irmãos, o coração de Cristo que Ele colocou sobre você. Você tem a capacidade, irmãos, de transformar os males da sua vida, os males que vêm sobre a tua vida. Você tem capacidade de transformar em bênção. Amém? Não só para a sua vida, irmãos, mas para os que te rodeiam. José, ele não se aproveitou da oportunidade para se vingar. Ele aproveitou a oportunidade para abençoar, porque ele entendeu. Deus me colocou aqui nesta posição. Eu passei por tantas coisas. As pessoas que me feriram estão na minha frente. Mas Deus está me dando a oportunidade de fazer o bem. Amém? Então, irmãos, para encerrar o resumo da mensagem, irmãos, é que você entenda que Deus, Ele te perdoou, irmãos, para que você fosse plenamente capaz de viver em perdão. Amém? Para que você fosse capaz de viver nesse perdão, irmãos, e perdoar também. E não pagar o mal com o mal. Não retribuir com vingança, porque a vingança não pertence a você, não pertence a mim. Nós não somos Deus. José não era Deus, mesmo sendo alguém importante, mesmo tendo a oportunidade para retalhar, para se vingar, para amaldiçoar os seus irmãos, para fazer com que eles morressem de fome. José disse, ele reconhece, eu não sou Deus, foi o próprio Deus que me trouxe aqui e me deu a oportunidade então de pagar o mal com o bem. Você está entendendo isso, irmãos? Agora, o ponto, irmãos, está nos irmãos de José. Será que você não está fomentando ira no seu coração? Ódio, rancor? Quem sabe se fosse ao contrário? Quem sabe se fosse José precisando? Será que os irmãos não retaliariam, irmãos? Não pagariam com maldade? Se a história tivesse invertido lá no início, será que os irmãos não teriam pisado em José naquele momento? O fato é, irmãos, que a Bíblia nos mostra que eles estavam preservando em seu coração o medo e a vergonha que o pecado traz, porque eles não entenderam que o perdão é uma via de mão dupla. Aquele que sofreu, recebe a cura. Aquele que praticou o mal, recebe também. Amém? Se coloque de pé.